Fala, futuros PRFs! Bom, vamos mergulhar direto nessa explicação de alto rendimento. O foco hoje é estritamente naquilo que de fato despenca nas provas de concurso quando o assunto é a parte de crimes do ECA, o nosso famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. A ideia é destrinchar a lei e aquela jurisprudência que as bancas amam usar para tentar confundir a cabeça dos candidatos. Bora lá? E olha só, a presença do nosso CAP-PF aqui carimbando essa aprovação representa exatamente o objetivo final de cada futuro nomeado que está acompanhando a gente. Então o negócio é entrar no modo tático de resolução de provas agora mesmo, tá? Nada de teoria inútil por aqui. Vamos focar no que realmente vai colocar o distintivo no peito. Mas antes de olhar para os crimes em espécie, a gente precisa estabelecer as regras do jogo, né? Afinal, quais são as regras absolutas para processar esses crimes do ECA? As bancas adoram testar se a base está sólida antes de partir para os detalhes. Bom, o ponto crucial que não dá para esquecer é que o Ministério Público é sempre, em absolutamente todos os casos, o titular da ação penal. Ou seja, a ação é pública incondicionada, sem exceção. E, pode esquecer as penas mais leves e aquelas medidas despenalizadoras da Lei 9.099, tipo a transação penal. Elas são totalmente proibidas aqui. E um detalhe super importante: em casos de violência doméstica, é expressamente vedada a aplicação de penas de cesta básica. Tem que gravar isso porque é figurinha repetida nas provas. E aí vem o cenário prático que as bancas simplesmente amam cobrar, principalmente nas carreiras policiais, já que envolve servidores na ativa. Se rolar um crime do ECA com abuso de autoridade, o servidor perde o cargo automaticamente. O que acontece? Pois é, isso ilustra muito bem a pegadinha clássica. A perda do cargo ou da função pública não é automática na primeira infração, tá? A lei exige, obrigatoriamente, a reincidência em crimes do ECA praticados com abuso de autoridade. E tem um detalhe: uma vez que ocorre a reincidência, a perda acontece independentemente do tamanho da pena. O grande segredo é não cair naquela armadilha de achar que qualquer abuso já gera demissão imediata só com base no ECA. Tem que ter a reincidência. Avançando um pouco, vamos ver como isso se constrói na prática, lá na rodovia. Imagina a cena. Durante um plantão, rola uma abordagem de rotina e encontra-se um menor em atitude suspeita. Será que dá para simplesmente colocar na viatura e privar de liberdade? A resposta é um sonoro não. Não dá para deter o menor de forma arbitrária, fazer isso sem que exista um flagrante delito de ato infracional ou sem uma ordem escrita do juiz, configura crime com pena de detenção. O Estatuto protege a liberdade do menor de uma forma muito rigorosa. Mas vamos pensar passo a passo. Digamos que deu tudo certo e a apreensão aconteceu legalmente, em flagrante. O trabalho acabou aí? De jeito nenhum. O protocolo obrigatório exige que se faça comunicação imediata ao juiz competente e à família do adolescente. Se a autoridade policial falhar nessa comunicação imediata, pronto, comete o crime lá do artigo 231. É o dever funcional que está em jogo aqui, pessoal. Agora, mudando de marcha para os crimes digitais. Esse é um foco gigantesco nas provas modernas, já que o ambiente cibernético, infelizmente, é muito usado para exploração. Se numa fiscalização na rodovia a polícia checa o celular de um suspeito e acha compartilhamento ilegal de pornografia infantil, de quem é a competência para julgar isso? O pulo do gato aqui, segundo a jurisprudência do STJ, é a internacionalidade. Funciona assim: se o compartilhamento rola por mensagem privada, ponto a ponto, tipo um WhatsApp ou chat direto, a competência fica na Justiça Estadual, porque o ambiente é restrito. Agora, se o material for parar em sites abertos na internet, que são de fácil acesso e têm alcance internacional comprovado, aí a história muda e a competência vai para a Justiça Federal. É essencial ter essa diferença na ponta da língua. E as bancas com certeza vão tentar fazer aquela confusão clássica, trocando os verbos dos 3 principais artigos sobre pornografia. Para não errar, tem que esquematizar. O 240 trata de criar, produzir o material. O 241 é focado em comercializar, vender. Já o 241A fala sobre distribuir e transmitir online. A dica de ouro é ler a questão procurando pelo verbo exato. É o atalho perfeito para o gabarito. E olha que interessante como a lei protege quem está justamente tentando fazer a lei ser cumprida. Ter ou armazenar esse material ilegal é crime, certo? Mas e se for o próprio agente público coletando isso como prova? Aí a gente tem uma exceção expressa. Para quem está no exercício das funções policiais, se o armazenamento acontecer única e exclusivamente para reportar o crime e conduzir a investigação, a conduta é atípica, ou seja, não é crime.
A mesma regra vale para funcionários de provedores de internet que guardam material só para fazer a denúncia. Mas, claro, tem que manter sigilo absoluto sobre esse material, né? Outro ponto super atual, com a inteligência artificial bombando, a gente precisa entender como o ECA lida com tecnologias tipo manipulação de imagens ou deepfakes, onde nenhuma criança real foi abusada ali na hora da foto, mas a imagem foi criada digitalmente. E aí, é crime? Sim, com certeza é crime. O artigo 241-C pune justamente essa simulação, a montagem. E o que mais cai em prova sobre isso é que se trata de um crime de perigo abstrato. O que isso quer dizer? Que a mera criação da montagem já configura o crime, não precisa provar que rolou um dano concreto. O legislador protege a integridade de crianças e adolescentes de um jeito absoluto. Bora testar o conhecimento sobre como o ECA conversa com outras leis de peso. Imagina uma verificação de porta-malas numa blitz, e a equipe flagra um adulto vendendo um revólver para um adolescente de 17 anos. Vai autuar pelo ECA? É aqui que a gente vê a sobreposição legal e como os tribunais resolveram a treta. Acontece que o artigo 242 do ECA, que falava de armas, foi parcialmente revogado. Hoje em dia, se o caso envolver arma de fogo, munição ou explosivo, a autuação cai direto no Estatuto do Desarmamento. O artigo do ECA sobrou só para as chamadas armas brancas, tipo facas, canivetes ou espadas. Então, olhe o vivo no objeto que a questão da prova mencionar. E a questão do álcool? Para drogas ilícitas, já tem lei própria. Mas e as substâncias lícitas para adultos, tipo dar uma simples cerveja numa festa? Vamos deixar isso bem claro, porque é uma situação prática muito comum. É crime sim e está expresso na lei. O artigo 243 não deixa dúvidas. Vender, fornecer ou mesmo entregar de graça qualquer bebida alcoólica a um menor é crime, com pena de detenção e multa. Não cola aquela desculpa de que foi só um golinho de graça numa festa de família. O fornecimento gratuito também caracteriza o delito perfeitamente. Chegamos agora no grande campeão das provas. Pensa comigo, um menor precisa ser puro antes que aconteça o crime de corrupção de menores? Se um adulto comete um crime com um adolescente que já tem uma ficha corrida gigantesca, ainda assim é corrupção de menores? Tem que decorar, tatuar no braço, memorizar isso aqui. A súmula 500 do STJ diz que esse crime é formal. Basicamente, a simples prática do crime na companhia do menor já consuma corrupção. Não interessa se o adolescente já cometeu dezenas de atos infracionais antes. A lei presume o prejuízo moral do menor de forma absoluta, sem choro. Esse resumo aqui é tático e cobre quase todas as pegadinhas de prova sob o artigo 244-B. Anota aí, é crime formal. Fazer isso pela internet em salas de bate-papo induzindo o menor também configura o crime. Se o crime que o adulto praticou junto com o menor for hediondo, a pena da corrupção aumenta em 1/3. E se envolver 2 ou mais menores diferentes? Aí rola concurso formal, ou seja, múltiplos crimes de corrupção de menores, matemática pura de concurso. Com isso, a gente consolida os crimes e a jurisprudência do ECA que mais garantem pontos. Mas será que a jornada rumo à aprovação já está completa? O conhecimento não pode parar por aqui se o objetivo é vestir aquela farda, né? Para garantir o nome lá no Diário Oficial, se inscrever no canal Serei Nomeado é fundamental. O ideal é acompanhar as nossas outras análises táticas por aqui, continuar com esse estudo inteligente e não esquecer de deixar nos comentários qual tema jurídico ou lei a gente deve hackear no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos os futuros aprovados e bons estudos!